Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com a nossa aula 88 do nosso curso de Matemática Básica. Agora sim, pessoal, nós estamos entrando no ano de 2018, pois eu estava um pouquinho atrasado com os vídeos aí, para poder manter a regularidade de um vídeo diário, ok? Então logo nós já vamos estar mais sincronizados aí, vamos poder trabalhar os vídeos aí de uma maneira bastante padronizada. Lembrando que a ideia aí é que nós tenhamos vídeos diários, à exceção da quarta-feira, nós não teremos vídeo, estava prevista a live, por enquanto está suspensa, pois nós não temos muita demanda aí para esclarecimento de dúvidas, mas caso vocês tenham, basta vocês fazerem muitos comentários nos vídeos aí, que eu vou saber que vocês desejam que nós voltemos com as lives aí, tá? Para tirar dúvidas em matemática. E também às quintas-feiras nós temos vídeos um pouquinho diferenciados aí, que fogem um pouco do curso de Matemática Básica, né? Temos trazido aí cursos na área de eletrônica, alguns conhecimentos na área de eletrônica, de computadores, experiências científicas, experiências em química, em física, enfim, para nós podermos diversificar um pouquinho o curso e não ficar só na matemática, né? Podemos ter uma variação aí. Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos começar, agora sim, nós vamos começar a estudar juros, propriamente. Como eu expliquei na última aula, o conceito de juros, se você não assistiu, volte para essa última aula. O conceito de juros, ele é justamente a remuneração do capital ao longo do tempo. Quer dizer, quando você empresta uma quantia, você recebe de volta uma quantia maior do que você emprestou, porque você recebe essa quantia depois de um certo tempo. Portanto, você ganha um dinheiro pelo fato de você ter disponibilizado aquela quantia num tempo mais curto, ok? Quando a pessoa precisava realmente. Então essa é a ideia do juro, né? Mas nós já vamos falar aqui. Alguns conceitos são importantes aqui quando nós falamos de juros. Primeiro, nós vamos ter um capital inicial que nós usaremos a letra C. Por enquanto, nós vínhamos usando a letra C para o conceito de custo, para custo, né? Agora nós vamos usar a letra C para capital inicial. Ou seja, o capital inicial é a quantia inicial de dinheiro, né, que eu tinha. Capital é o mesmo que dinheiro, tá ok? Também é usado o termo principal, ok? Principal também é dito aí a mesma coisa que capital inicial. Outra variável importante é a variável I, que eu já expliquei para vocês. Provavelmente vem do inglês, que em inglês income é renda, né? Portanto, né, o I é a taxa de juros na forma unitária. Okay? O N é o tempo de aplicação e o J é o juro. Bom, então qual é a ideia? O capital ele será aplicado sob uma taxa de juros, ao final de um certo período de tempo, né? Este capital passou a assumir um novo valor. Este novo valor nós chamamos de montante. Então esse capital ele rende um juro e a soma do capital inicial mais os juros que renderam é o chamado montante. Então o montante é a soma do capital inicial com o juro que rendeu. Esse juro, pessoal, ele pode ser de dois tipos. Nós temos o juro simples e o juro composto. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O juro simples, qual é a ideia? O juro ele sempre é calculado sobre o capital inicial, né? Ele sempre é calculado sobre o mesmo valor, tendo o mesmo valor como referência. Ou seja, nós vamos aplicar a taxa de juros sempre sobre o mesmo capital. E o juro composto, nós vamos aplicar a taxa de juros a nova quantia que nós vamos obtendo, não é? Por exemplo, nós aplicamos um dinheiro numa poupança. Após um mês, esse dinheiro rende um juro. No mês seguinte, nós não temos mais o nosso dinheiro anterior lá, né? Supondo que nós não fizemos nenhum saque, nós temos a quantia anterior mais os juros. A taxa de juros agora, ela vai incidir sobre todo o novo capital que nós temos lá, somando com o juro do mês anterior. E assim por diante, né? Formando como se fosse uma bola de neve, vamos dizer assim, né? Então é claro que nós não precisamos nem fazer contas para perceber que o juro composto ele faz com que
nossa quantia cresça muito mais rápido do que o juros simples, porque o juros simples ele sempre incide somente sobre o capital inicial. O juro composto ele vai sendo calculado sobre as novas quantias que nós vamos obtendo a cada período. Okay? Então essa é a diferença básica. E a quantia final que nós temos é montante. Agora eu quero dar um exemplo de problema com juros simples e um problema com juro composto. Bom, pessoal, esquematizei aqui o problema. É o seguinte, vamos imaginar um capital de 1.000, né? Vamos imaginar aqui R$1.000, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Esta notação aqui, pessoal, nós utilizamos para dizer que é ao mês, tá? Então, o período em que a taxa de juros incide é importante fornecer nos exercícios, tá ok? Então, a taxa de juros é mensal, de 10% ao mês. E o período de tempo é de 3 meses. Um outro detalhe importante, por enquanto, daqui a algumas aulas, nós já vamos falar quando não coincide, né? Mas por enquanto vamos sempre pensar que coincida aqui a taxa de juros sendo mensal e o período de tempo dado em meses. Portanto, aqui mensal e aqui em meses. Então, coincidiu a periodicidade, tá? Quando não coincide, nós temos maneiras de trabalhar também, mas nós vamos falar isso em outras aulas. Por enquanto, vamos sempre pensar em problemas em que essa periodicidade coincide, ok? Então, se aqui a taxa fosse diária, aqui teria que ser dado em dias. Se a taxa fosse bimestral, por exemplo, aqui teria que ser dado em bimestres, ok? Bom, então aqui eu estou, para vocês entenderem bem, quero fazer um paralelo aqui entre os juros simples e os juros compostos. Lembrando aí que o juro é, por definição, aí, a remuneração do capital devido aí, em geral, ao tempo, né? Quando você vai pagar uma conta, por exemplo, e devido ao seu atraso, você acaba tendo que pagar os juros, pode ver que esse juro, o que é? É a remuneração do capital, tá ok? Então, quer dizer, aquele dinheiro que o seu credor teria naquele momento, que você teria que pagar naquela data, ele não está tendo. Portanto, ele vai cobrar um juro, porque ele está, de certa forma, está emprestando para você aquele dinheiro, você está pagando só alguns dias depois do vencimento. Isso se chama juro. Geralmente, os boletos diferenciam juro e multa, né? A multa já é outra coisa. A multa é como se fosse uma penalidade pelo fato de você ter atrasado, porque o combinado é que você pagasse naquele momento, né? Então existe o juro mais a multa pelo atraso, né? Então, juro e multa por atraso. Embora na prática nós possamos fazer os cálculos aí como se tudo fosse juro, né? De uma certa forma pode ser calculado, mas conceitualmente é diferente. Nos nossos problemas nós não vamos fazer muito dessa diferenciação, não. Um outro detalhe, por exemplo, quando você vai fazer um financiamento, se fala muito em juro, né? Você vai pagar juros. Quando você vai fazer um consórcio, não se fala em juro, fala assim em taxa de administração. Na prática, acaba sendo um juro, né? Na prática, o efeito é o mesmo, é como se fosse um juro, mas um juro menor, né? Sempre que você vai disponibilizar um capital antes do tempo que você teria para guardar aquele capital todo, você vai ter o juro, né? Porque aquele capital vai estar sendo disponibilizado antes para você. Então o juro essencialmente é isso. É o preço que você paga por ter um dinheiro antes do momento que você teria se você fosse guardando eventualmente, ok? Porque você precisa do dinheiro naquele momento. Essa é a ideia. Bom, então vamos fazer aqui um paralelo. Então no início, quanto é que nós tínhamos aqui sob o regime aí de juros simples? Nós temos 1.000. Sob o regime de juros compostos, também nós temos 1.000. Então, esta é a quantia que foi, por exemplo, aplicada, né? Esta quantia de 1.000, sob juros simples, ela vai render 10% ao mês. Portanto, quando eu calculo 10% de 1.000, vou calcular aqui, 10% de 1.000, isso resulta aí 10% de 1.000
Podemos cancelar 2 zeros. 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. Então, esta é a quantia que vai render no primeiro mês. Então, após o primeiro mês, nós vamos ter aqui um juro de 10%. E este juro de 10% representa o quê? Mais 100 reais. Portanto, após o primeiro mês, nós vamos ter 1.100 reais, isso trabalhando com o regime de juros simples. Sob o regime de juros compostos, observe que nada vai mudar por enquanto. Então, nós também vamos aumentar 10%, e isso também equivale a aumentar 100 reais. Portanto, nós também vamos ficar com 1.100. Então, após o primeiro mês, tanto faz juros simples como juros compostos. A diferenciação começa a ocorrer a partir do segundo mês. Vamos ver. A partir do segundo mês, no regime de juros simples, nós vamos adicionar 10%, né? Novamente, mas não sobre este novo valor. Sob o regime de juros simples, nós vamos adicionar 10% sobre este valor. Portanto, vai ser este mesmo valor aqui. Então, sob o regime de juros simples, eu não vou colocar nada aqui em cima, vou dizer apenas que nós vamos ter que adicionar mais 100 reais, que seria o quê? 10% desse valor. Então, no segundo mês, sob regime de juros simples, nós vamos ficar com 1.200. Agora, vamos ver o que vai acontecer com os juros compostos. Os juros compostos, aqui sim, nós vamos aplicar 10% desta nova quantia. Não é? Então nós não vamos aplicar 10% sobre o valor inicial mais. É sobre uma nova quantia. Portanto, o novo capital, que é o capital anterior mais os juros, é que vão ser alvos aí da incidência dos novos juros aí. Então, quando nós calculamos aqui 10% de 1.100, vamos calcular aqui 10% de 1.100. Eu vou calcular direto, pois esses cálculos nós já vimos muito bem isso aqui, mas qualquer dúvida coloque nos comentários que a gente vai poder esclarecer aí. 10% de 1.100, na verdade o que é? 110. Então observe o que acontece. Com os juros compostos, no segundo mês, em vez de render 100 reais, vai render 110 reais. E aí o capital vai passar a 1.210. Observe que já houve uma diferenciação. Agora, com o regime de juros compostos, nós, com a mesma taxa de juros, nós chegamos a 1.210. Então já houve um crescimento maior aqui. Agora, no terceiro mês, sob o regime de juros simples, novamente nós vamos adicionar apenas 100 reais, pois é 10% do valor inicial. Isso vai resultar aqui em 1.300. Esta é a quantia obtida no final. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, 3 meses, né? Então já está a quantia final ali. Agora, com os juros compostos, nós vamos ter que calcular 10% desta nova quantia. Ora, 10% de 1.210 vai dar 121 reais. Então observe que os juros simples primeiro cresceram 100, depois 100, depois 100. Os juros compostos 100, 110, 121. Então vocês veem que o crescimento acaba sendo maior a cada vez, né? Por isso os juros compostos crescem, fazem a quantia crescer muito mais rápido, né? Claro que se a taxa for igual. Então, 1.210 mais 121, isso vai dar aí 1.331. Então, vocês veem que sob o regime de juros compostos, nós chegamos a uma quantia maior. Esta quantia é o montante, que nós chamamos, né? Então, o montante, no caso do juros simples, 1.300. E o montante, no caso dos juros compostos, 1.331. Então, o montante é o valor final que nós obtemos após a incidência dos juros
durante o período considerado. E o juro? Qual foi o juro aqui? Bom, o juro, nesse caso do juro simples, o juro foi 300, nesse caso. E nesse caso aqui o juro foi de 1.000 para 1.331, o juro foi de 331. Então este é o juro, né? Então este aqui é o juro, ok? Então nós temos o montante, o juro, o capital inicial e calculado mês a mês aí. Eu acredito que com esse exemplo deve ter ficado claro para vocês a diferença entre os juros simples e os juros compostos. A partir da próxima aula nós vamos formalizar isso aqui através de algumas fórmulas para que fique mais prático para vocês os cálculos aí. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!